Muito boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Wellington Alves e novamente nessa oportunidade falaremos um pouco, conversaremos um pouco a respeito de saúde. Então, já quero te convidar, caso você seja novo por aqui, que já se inscreva neste canal, deixe o seu like e também compartilhe este vídeo para os seus amigos e também para os seus familiares, para que outras pessoas também possam tomar conhecimento aqui deste assunto que eu falarei com vocês nesta oportunidade. Então, eu não sei em que dia você estará assistindo este vídeo, mas hoje é um dia de sexta-feira, e quero desejar para você uma ótima sexta-feira, para você que está assistindo esse vídeo aqui nesse dia de hoje. Desejo uma ótima sexta-feira e também um ótimo final de semana para você e também para os seus familiares, e que Deus possa lhes abençoar muito. Então, nessa oportunidade, mais uma vez, vou conversar com vocês um pouco sobre fisiologia e anatomia do nosso sistema cardíaco, Então, eu quero mostrar para vocês as estruturas do nosso coração e também as suas funções. E no decorrer do vídeo também vou comentar a respeito de algumas patologias que acomete o nosso coração. Então, a partir de agora, eu quero te convidar para vir comigo aqui para a tela do computador, que é onde eu vou mostrar para vocês um pouco com mais detalhes a respeito deste assunto que será o nosso coração. Então, mais uma vez, quero reforçar: se inscreva neste canal caso você não for inscrito, venha fazer parte aqui da família Saúde é Vida e seja muito bem-vindo aqui a este vídeo. Então, vem comigo, me acompanhe até o final, que tenho certeza que você vai gostar aqui de mais este conteúdo. Então, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso vídeo de hoje, de uma forma assim bem resumida mesmo, aqui através desta imagem, eu quero mostrar para vocês algumas estruturas, e também um pouco das suas funções do nosso sistema cardíaco. Então, vamos dar início aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar uma pontadura aqui para ficar mais fácil, assim fica melhor. Então vamos dar início aqui pela parte direita do coração, Aqui essa imagem ela está representando invertida, Então nosso coração, da forma que ele é colocado no nosso peito, essa parte aqui ela fica para o lado direito. Então vamos dar início aqui por esse lado direito do nosso coração, que tem o seu início então pelas veias cavas, a veia cava superior e também a veia cava inferior. Então, quando eu falo veia, a gente está falando a respeito também de sangue venoso. Então, quando eu falo em artéria, a gente também está falando em sangue arterial. Temos que ter esse cuidado, porque tem essa diferença aí. Nas veias corre sangue venoso e nas artérias corre sangue arterial. Então é bem interessante essa parte, que se a gente sofrer, por exemplo, alguma lesão, um corte, e ali sangrar,
Se sair aquele sangue mais escuro, né? Então você foi lesionado, ali o vaso sanguíneo rompeu, né? Um vaso de sangue arterial. Então, quando acontece a lesão e quando sangra, um sangue com aspecto um pouco mais avermelhado, então temos que ter o cuidado porque foi lesionado uma artéria. Então essa aí é uma dica bem interessante. Caso você sofra um acidente ou talvez outra pessoa, né, que sofreu um acidente e que você viu ali que o sangramento, pela cor do sangramento, dá para você identificar a gravidade daquela lesão. Um sangue mais escuro, sangue venoso. Um sangue mais avermelhado, sangue arterial. Então, o sangue arterial, ele é um sangue assim, vamos dizer que aquela lesão foi um pouco mais grave e precisa de um atendimento médico o quanto antes. Então vamos aqui. O sangue que chega pela veia cava superior e pela veia cava inferior é um sangue venoso, né? Um sangue que é rico em dióxido de carbono. Então, esse sangue que chega pela veia cava superior e inferior é o sangue que veio da circulação sistêmica. É um sangue que está chegando no coração. Ele percorreu todo o corpo, então ele retorna para o coração através da veia cava superior e também da veia cava inferior. Notem o seguinte: o sangue que chega pela veia cava superior, então é aquele sangue, né, que é daqui para cima, do nosso peito para cima. Então, este sangue que circula nesta região anatômica, né, do peito até a cabeça, ele retorna para o coração pela veia cava superior. E o sangue que circula do peito para baixo até nos pés, ele retorna para o coração pela veia cava inferior. Então, quando este sangue venoso ele chega no coração, primeiramente ele entra, né, na primeira câmara do coração, que a gente conhece pelo nome de átrio. Então, é o átrio direito, que é a primeira câmara. O coração possui 4 câmaras, né? Então, quando ele retorna para o coração, ele chega em primeiro no átrio direito. Então, do átrio direito, esse sangue ele desce para o ventrículo esquerdo, né? O ventrículo direito, perdão. Então, para esse sangue ele passar do átrio direito para o ventrículo direito, ele passa por uma estrutura, né, que chamamos de válvula ou válvula. Então, bem aqui nesse ponto aqui, temos algumas patologias e quero citar para vocês como o sopro, por exemplo. O sopro, ele é uma patologia que acomete as válvulas do coração, né? Então, essa estrutura aqui, né, essa estrutura mais fininha aqui em torno dessa válvula, a gente conhece ela pelo nome de cordas tendíneas. Então, quando acontece o afrouxamento aqui dessas cordas tendíneas, acontece que essa válvula ela deixa de ter o seu funcionamento adequado. Então, quando o átrio ele fecha, o que acontece? Ele está expulsando o sangue do seu interior para a próxima câmara. Então, quando o átrio direito ele fecha, o ventrículo direito ele abre. Então, após o átrio fechar, ele expulsa o sangue, né? E esse sangue ele percorre aqui por essa válvula e
entra no ventrículo direito. Então, o que acontece? Quando ele é forçado aqui, essa válvula abre. E quando ele chega no ventrículo direito, essa válvula ela tem que fechar para que ele não retorne. Então, quando acontece esse afrouxamento das cordas tendinhas, essa válvula ela não fecha quando o sangue entra no ventrículo direito. Então, esse sangue aqui, que está aqui nessa câmera do ventrículo, ela volta para cima, né? Que é um fluxo contrário que não deve acontecer. Então, é daí que surge o sopro, né? Acredito que todos conhecem. Então, dando continuidade aqui ao trajeto do sangue, o que acontece? Após o sangue do átrio passar para o ventrículo direito, o que acontece? Daqui, esse sangue, ele vai entrar em uma artéria que a gente conhece por artéria pulmonar, que é essa artéria aqui. Então, vale lembrar que a única artéria que corre sangue venoso de todo o corpo é essa artéria pulmonar. O que acontece? O sangue do ventrículo direito, ele entra por essa artéria e vai até os pulmões. Então, quando ele circula nos pulmões, através ali dos alvéolos, né? O que acontece? Esse sangue, ele sofre um processo que a gente chama de hematose. Essa hematose é a troca de gases. Então, esse sangue que é rico em dióxido de carbono, após ele percorrer as células pulmonares, ele deixa de ser um sangue rico em dióxido de carbono e passa a ser um sangue rico em oxigênio. Então, ele deixa de ser um sangue venoso e passa a ser um sangue arterial. Após a hematose nos pulmões, esse sangue ele retorna novamente para o coração. Então, ele retorna para o coração através dessas veias que conhecemos por veia pulmonar. Então, essa veia pulmonar é a única veia que corre sangue arterial em todo o corpo. Como eu disse, a única artéria que corre sangue venoso é esta daqui do nosso corpo, e a única veia que corre sangue arterial também é a nossa veia pulmonar. Então, novamente, ele retorna para o coração após fazer a hematose, e ele retorna para o coração por essas veias pulmonares, e ele entra no átrio esquerdo. Então, novamente, o átrio esquerdo ele vai fazer aquele fechamento que a gente chama de sístole. Tanto o átrio como direito como esquerdo faz a sístole, né? E ele fecha, que a gente chama de movimento de sístole, e ele passa para o ventrículo esquerdo. Enquanto o átrio esquerdo está em sístole, o ventrículo esquerdo está em diástole. Diástole significa que ele está relaxado, tanto para a parte esquerda quanto para a parte direita do nosso coração. Ele tem esse movimento de sístole e diástole, sístole e diástole. Esse é o funcionamento do coração. Então, após entrar no ventrículo esquerdo, daqui, esse sangue que está nessa câmara do ventrículo esquerdo, novamente ele tem que passar, né, do átrio para o ventrículo através de uma válvula. Então, aqui ele é o sangue que é expulsado para fora do coração, que então ele vai para a nossa circulação sistêmica. Ele vai circular em todo o corpo e vai retornar novamente por essas veias cava superior e inferior. Então, notem o seguinte. Aqui falamos a respeito das estruturas internas do coração. Então, temos que lembrar também das estruturas externas do coração.
Então, essa estrutura aqui, né, é um músculo que a gente chama de músculo cardíaco. Então, notem o seguinte, o músculo que fica em torno do ventrículo esquerdo, ele é um músculo mais forte, um músculo mais espesso do que o músculo do restante do coração. Justamente por isso, pelo fato do ventrículo esquerdo exercer a força suficiente para que este sangue consiga circular no organismo, né, e voltar pelas veias cavas superior e inferior. Então aqui naturalmente, ele é um músculo mais forte do que o restante do músculo do coração. Então acredito que todos, né, já ouviu dizer no infarto. Então o infarto, ele acontece nesse músculo que a gente conhece por miocárdio, que é esse músculo da parte interna do coração. Então o músculo cardíaco, ele tem três camadas. A camada interna a gente fala de endocárdio, né, que é essa camada mais branquinha e mais fininha aqui, né, internamente. Então o músculo em si a gente fala de miocárdio, né, e é essa estrutura que cobre o músculo pelo lado externo a gente conhece pelo nome de pericárdio, que é essa estrutura mais fininha que reveste todo o coração. Então, o que acontece? O nosso coração, ele também tem uma estrutura que não está especificada aqui nesta imagem. Vou ver se tem na próxima. Não tem na próxima. Mas através desta imagem aqui, quero dizer para vocês o seguinte, que é uma imagem com melhor representação do que a imagem anterior. Então vamos lá. Aqui temos um coração que mostra as estruturas externas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O nosso coração, ele tem uma outra estrutura que não mostra nesta imagem, que a gente conhece ela pelo nome de nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Esse nodo sinusal, ele é uma estrutura que funciona como se fosse uma bateria. Então, através do estímulo, né, do cérebro, que no caso o bulbo, que é uma estrutura assim que fica na nuca, que é que toma conta dos batimentos cardíacos. Essa estrutura chamada bulbo que temos no tronco encefálico, ela controla esse nodo sinoatrial. Então é essa estrutura do cérebro que diz para o coração o momento dele liberar a carga presente nesta bateria, que é o nodo sinoatrial. Para vocês terem uma noção, é uma carga de 10 mV que possui nesse nodo sinoatrial. Então, ele dispara essa carga, e essa carga ela percorre uma estrutura que também não tem esquematizado aqui, chamada de fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, ela é uma estrutura que tem a sua função um pouco parecida com fios elétricos. Então, após o nodo sinoatrial disparar essa carga, essa carga é distribuída para a estrutura cardíaca, para o músculo cardíaco, que é o miocárdio, através dessas fibras de Purkinje. Então, quando acontece essa carga, é o momento que o coração ele faz a sístole, o músculo contrai, a carga faz o músculo contrair. Então, é daí
que funciona esses estímulos para a sístole e também a diástole, que é o fechar e o abrir das câmaras cardíacas. Então, possivelmente você já ouviu dizer sobre parada cardíaca. A parada cardíaca, ela acontece justamente neste nodo sinoatrial. É quando o coração ele deixa de produzir, ou por alguma outra causa ele não libera esse impulso elétrico para o músculo cardíaco. Então, voltando um pouco mais atrás, onde eu falei sobre o infarto. Então, aqui nesta imagem, temos uma representação um pouco melhor, onde eu possa estar mostrando para vocês como que acontece o infarto agudo do miocárdio. Então, como vocês podem observar, temos aqui uma grande irrigação sanguínea no músculo cardíaco, que é feito por estas artérias que conhecemos por artérias coronárias. Então, são as artérias coronárias que faz a irrigação do músculo cardíaco. Então, quando acontece o infarto agudo do miocárdio, significa que estas artérias elas foram obstruídas, como por exemplo por elevação de colesterol. Então, o colesterol, através ali da placa de ateroma, né, ele tampa, interrompe, obstrui, né, o fluxo para as artérias coronárias. Fazendo isso, o sangue ele deixa de fluir no músculo cardíaco, e o músculo cardíaco, então, deixa de ser irrigado por sangue. Então, acontece aí o infarto agudo do miocárdio por falta de irrigação sanguínea, por falta de oxigenação nessas células. Então, eu acho interessante também que um coração, após ele sofrer um infarto, um processo assim tão agressivo, que após o coração sofrer um infarto, ele fica com um aspecto, com uma coloração, como se fosse uma carne cozida. Então é um processo assim bem intenso mesmo, que é acometido no nosso músculo cardíaco. Então, pessoal, acredito que consegui mostrar para vocês, né, tudo a respeito do coração. Outro fato interessante também que eu consigo estar comentando com vocês é o seguinte, sobre essa artéria aqui, que é uma artéria, acredito que aqui ela seja chamada por outro nome, aorta, né? Que ela é conhecida por aorta, mas também conhecemos essa estrutura aqui por cajado aórtico. Então é o seguinte, a pressão sanguínea ela sai por aqui com tanta pressão, que no caso, né, a pressão é 12/8, a pressão normal, é onde o sangue, né, ele sai por aqui nessa pressão. Então essa pressão significa que o sangue está exercendo uma pressão de 12/8 sobre a parede das artérias. Então o que acontece? Essa pressão aqui ela é tão intensa que se você vier aqui e fazer um corte, o coração está bombeando. Para você ter uma noção, o coração está bombeando e você vem e faz um corte aqui, esse sangue ele vai jorrar por 2 metros de distância e é com menos de 1 segundo. É com menos de 1 segundo
ele esgota todo o sangue presente no corpo. Ele jorra por 2 metros e com menos de 1 segundo ele consegue jorrar todo o sangue para fora do corpo. Então é uma pressão bastante intensa que sai por este cajado aórtico. Então, outro ponto também, antes de encerrar o vídeo, que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: o sangue ele sai por aqui, por esse cajado aórtico, na pressão de 12, né? 120 milímetros de mercúrio, e ele chega pelas veias cavas com a pressão de 80 milímetros de mercúrio. Então daí o nome 12 por 8, né? que é a pressão arterial. Significa isso, que ele está saindo aqui com a pressão de 120 milímetros de mercúrio e está chegando nas veias cavas em 80 milímetros de mercúrio. Então, acredito que vocês tenham compreendido o que eu quis estar passando aqui neste vídeo de hoje. Caso não, né, se sinta à vontade em deixar aqui um comentário que eu estarei respondendo você com o maior carinho. Então, vamos encerrar aqui esta parte e após eu vou estar deixando para você um vídeo também mostrando como é o funcionamento em si, né? Um vídeo em 3D, aqui eu somente mostrei duas imagens, vou deixar aqui um vídeo em 3D para você ter uma noção como é o nosso funcionamento cardíaco.